Eu caguei nas calças. E mais ou menos um mês atrás, eu tava aqui de frente pro PC, né, consumindo minha dopamina diária, né, vendo alguns conteúdos ali no Instagram, no TikTok. E nesse tempo eu via com muita, mas muita frequência mesmo, vídeos sobre a guerra ali na Europa, no Oriente Médio, essa tensão em alguns países e os meios de cada nação para poder lidar com isso tudo. E se você não for um monge do Tibete, você com certeza soube que o Trump bombardeou uma instalação nuclear do Irã com essa aeronave aqui, né, o B-2. E mano, tinha muita gente falando sobre isso. Em todo canto era notícias de como os Estados Unidos tinha, entre aspas, colocado um cessar-fogo nisso tudo, né? Praticamente dado um fim nesse ping-pong de mísseis entre Israel e o Hamas. Mas beleza, né? Até aí, tudo bem. Porém, eu fiquei encucado com uma coisa, cara. E que eu não vi ninguém falando muito sobre, nem dando ênfase a essa percepção. Esse avião aqui, cara. Essa aeronave, sei lá o nome que se dá pra isso, simplesmente parece um troço de outro planeta, cara. Como se tirassem isso de um filme futurista. Sei lá, uma nave alienígena. Não parece um avião. Parece algo que talvez nem deveria existir, né? Não pelo menos agora no nosso tempo. Como se fosse uma nave emprestada de outra civilização. E pra ficar pior e parecer mais extraterrestre, né? O bicho simplesmente se camufla. Não aparece nos radares, passa batido em qualquer lugar que for alvo dele. Eu lembro até nos dias que estava em alta, né, esse assunto, falavam que se você visse ele passando no céu, parabéns, você não era o alvo, e que apenas os americanos tinham acesso a essa tecnologia. Eu andei pesquisando sobre, né? Se você olhar a história da aviação é quase inacreditável. Desde os primeiros protótipos com Santos Dumont e aqueles irmãos Wright, não sei dizer muito bem o nome deles, até tudo que o ser humano desenvolveu nos dias atuais. É como se a humanidade tivesse acelerado séculos em poucas décadas, saindo de madeira e pano para uma máquina que parece até ter saído de um filme de ficção científica. I was strolling on the moon one day in a merry month of December. Now, May, when much to my surprise, a pair of bunny eyes. Durante a Guerra Fria, a noção de tecnologia alienígena esteve ligada a especulações e teorias da conspiração. Durante essa época, houve vários supostos avistamentos de OVNIs, gerando operações militares nacionais e estrangeiras. E uma das mais famosas foi a Operação Prato. Foi uma investigação militar na região de Colarés, no Pará, em 1977 e 1978. Houve relatos da população local, dizendo que havia raios luminosos e ataques de objetos não identificados, e até feriam pessoas naquela região, cara. Os moradores apelidaram essas atividades ufológicas de luz vampira, pois eles acreditavam que essas luzes drenavam a vida dos habitantes. Aconteceu isso, de eu olhar assim para o telhado e veio aquela, tipo uma lâmpada assim, acesa, e é direto na minha coxa. Eu dormi até debaixo de um balcão lá em casa com medo daquilo. A aeronáutica afirma que todas as informações relativas à Operação Prato
já foram disponibilizadas. Porém, até hoje é um caso muito delicado e com controvérsias. Alguns ufólogos, questionam a suspensão dessas investigações, e até mesmo o comandante da operação na época deu seu parecer sobre os acontecimentos. Nós detectamos pelo menos 9 formas de objetos. Foram feitos 4 filmes e umas 400 ou 500 fotos. Esse material ficou de posse da Força Aérea, foram encaminhados ao Comando da Força Aérea em Brasília e devem estar guardados no Estado-Maior por Serviço de Inteligência da Força Aérea. Em 2023, o ex-oficial da inteligência David Grush afirmou publicamente que o governo esconde informações sobre naves não humanas recuperadas. Grush afirmou que o governo americano teria conduzido, ao longo de muitos anos, programas voltados à coleta de OVNIs caídos e à tentativa de recriar seus sistemas através de engenharia reversa. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, Biologics came with some of these recoveries. Yeah. David Grush não é qualquer um, cara. Ele trabalhou dentro da inteligência dos Estados Unidos e disse com todas as letras que existem programas secretos com tecnologia de origem não humana. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Isso não foi ficção, e sim uma denúncia oficial. E o que eu disse é apenas uma parte de muita coisa que ele dedurou lá, Se eu for listar tudo, vai dar um vídeo inteiro só desse assunto. Isso tudo é extremamente confidencial, cara. Não é nem a ponta do iceberg. Imagina o que esses caras têm lá escondido. Só resta pra nós, meros mortais, especular sobre o assunto. Do you believe our government has made contact with intelligent extraterrestrials? Something I can't discuss in public setting. Mas aí é que tá, cara? Especulação ou lenda, teoria que as pessoas faziam, etc, etc. E hoje até o Pentágono, o governo, falando sobre isso tudo de uma forma mais pragmática, como se a gente estivesse a um passo de descobrir algo mais concreto. Até explicações da própria Operação Prata aqui no Brasil, que eu mencionei antes, o governo americano já falou sobre, deu um parecer sobre isso, como se estivessem preparando a população mundial para algum tipo de notícia ou revelação. Afinal, deve estar ficando cada dia mais difícil de segurar essa bomba toda, O B-2 ele foi desenvolvido no final dos anos 70, durante a Guerra Fria, da disputa tecnológica entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas até hoje, muito do que envolve o B-2 é segredo. Isso é deixado bem claro até pelo governo americano. Não é uma aeronave que é exportada para outros países. A prova disso é que recentemente o B-2 sobrevoou em eventos que reuniam líderes como Trump e Putin. Esse gesto, por mais simples que pareça, carrega um peso enorme. Não é só uma exibição de força militar, é quase uma mensagem silenciosa, uma mensagem subliminar de supremacia tecnológica. E o mais interessante é perceber que, como a presença desse avião gera impacto, ele não precisa fazer nada, cara? Ele só precisa ficar lá, voando, como se fosse o Optimus Prime em particular. Tá mais pro Starscream, Sempre que eu vejo o B-2 em imagens ou vídeos, eu tenho a sensação que existe algo oculto ali. Ele não se parece com nada que veio antes dele. O formato lembra muito relatos clássicos de OVNIs. Asas em delta, superfície lisa, uma coisa meio orgânica, indetectável, ou de difícil compreensão e explicação. E quando ele tá no céu pairando todo esguio, eu não consigo deixar de pensar nas palavras de Grush, cara, sobre engenharia reversa e tentativa de réplica das supostas naves extraterrestres que o governo estudou há décadas. E nesse ponto de vista seria um cenário perfeito para o desenvolvimento dessas máquinas. Um ótimo disfarce, na minha opinião, como se fosse só mais uma inovação militar, quando na verdade talvez fosse algo muito maior que isso. Até que ponto nossa espécie cria sua própria tecnologia? E até que ponto nós apenas copiamos algo que já existe, que já existia? O B-2 é uma prova da nossa genialidade, ou um lembrete que talvez não estejamos sozinhos. É claro, a explicação mais simples é que tudo isso seja só uma coincidência,
uma viagem da minha cabeça. Mas também pode não ser, né, cara? A gente não sabe de tudo. O mundo já nos mostrou várias vezes que a realidade pode ser muito mais complexa do que aceitamos enxergar. Talvez não seja sobre acreditar ou não, mas sobre estar disposto a questionar. Porque no fim das contas, ignorar conexões pode ser mais confortável. Você se sinta melhor em apenas não saber algo que sabe que aquilo vai te incomodar. Mas essa nunca foi a forma de descobrir a verdade. Afinal, a gente faz teoria, reflexões, estudos, análises com o que é nos dado, as informações que são passadas. Ou talvez com coisas que caiam no nosso quintal.